Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar, professora Alexandra novamente. Uma rápida revisão dos conteúdos de ciências. Peço desculpas, eu tive problemas no meu celular e daí não consegui gravar ontem. Então estou gravando hoje para vocês essa pequena revisão, breve revisão, sobre a metodologia do ensino de ciências. Então, assim, essa primeira parte em que nós discutimos como que a gente faz o ensino de ciências com as crianças, na verdade, a parte introdutória do nosso curso, né? A partir de agora, nós entraremos mais detidamente em cada um dos campos, né? Do ensino de ciências, vamos aprofundar algumas questões dentro das questões metodológicas, mas entendemos que é necessário, antes disso, a gente entender alguns conceitos que são fundamentais. A frase que eu vou ler em seguida, ela está no livro do Ático Chassotti, Alfabetização Científica, que é de 2003. Se a educação que os ricos inventaram ajudasse o povo de verdade, os ricos não davam essa educação para a gente. Essa frase nos leva à reflexão acerca da função da escola no contexto atual. Então, cabe enfatizar que a escola é um espaço de difusão do conhecimento sistematizado. E é nesse processo de difusão que os interesses se diluem. O Paulo Freire enfatiza que as práticas educativas são sempre um ato político, não havendo, portanto, lugar para neutralidade. Assim sendo, a função dos educadores, de vocês, professoras, vai além dos questionamentos ou denúncias da escola, como reprodutora de conhecimento pronto ou acabado, ou ainda na perspectiva de uma educação bancária. É preciso pensá-la em suas amplas possibilidades de realização, de uma educação pautada na criticidade. Então, na busca de entender de forma crítica essas novas demandas, é fundamental desenvolver uma prática docente consciente, fundamentada na articulação entre os aspectos teóricos e práticos da ação educativa. O conhecimento dos significados e dos sentidos das nossas ações possibilita que a gente compreenda o momento histórico em que a gente está atuando. E assim eu tenha condições e situações de trabalho docente socialmente constituídas. O que a gente busca é a autonomia profissional do professor, cuja base encontra-se no nível de consciência que cada sujeito docente possui com relação à sua prática e aos fundamentos que dão sustentabilidade, sustento a essa prática, né? Então a gente compreende essa necessidade de relacionar os aspectos teóricos e práticos da ação docente. E necessitamos refletir sobre as formas de acesso ao conhecimento, como que ele se configura na escola, já que o contexto da sociedade do conhecimento, a educação e os métodos tradicionais, que são baseados na reprodução do conhecimento, se tornaram ineficazes. Nós temos à nossa disposição muita informação, mas pouco conhecimento. Então, como que a gente faz para que o nosso trabalho com a ciência dentro da escola se torne relevante? Né? Como fazer com que nossos alunos se tornem alunos críticos, se tornem alunos que estão mobilizados para o conhecimento científico e consigam olhar para os seus conhecimentos do senso comum de uma forma crítica, né? Então, quando a gente trabalha lá, por exemplo, com as crianças, a parte da evolução, né, das teorias evolutivas, com Darwin, com Lamarck, lá no quinto ano, que é um conteúdo do quinto ano, a gente também precisa procurar entender que aquele conhecimento, muitas vezes, vai estar em conflito com o conhecimento religioso, por exemplo, do senso comum. Mas é necessário que a criança entenda que a ciência é parte do que a gente aprende na escola, né? E que a diferença entre o conhecimento científico e o senso comum, ela vai ser fundamental para a gente poder trabalhar qualquer conteúdo com as crianças dentro do ensino de ciências, né? Nesse sentido, esse ensino, ele vai estar baseado numa concepção de produção de conhecimento, né?
No contexto atual, então, a gente pensa na escola, né, enquanto instituição, como um lugar de difusão de conhecimento, mas não de qualquer conhecimento, sim do conhecimento científico e historicamente acumulado pela humanidade, né? É, Essa é a função social da escola, a aquisição da cultura elaborada. E é isso que a diferencia das outras instituições. Mas quando a gente olha para o contexto do cotidiano da escola, nem sempre a gente vê esse conhecimento científico sendo aplicado de forma efetiva dentro das nossas escolas. No caso específico do ensino das ciências naturais, os estudos apontam para uma necessidade de praticar um ensino mais vivo, mais dinâmico, fundamentado na concepção da ciência como uma atividade humana, social e historicamente construída. Então, nesse sentido, o desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar, em escala sem precedente, público representado pela primeira vez em nossa história, por todos os segmentos sociais e com a maioria expressiva das classes e culturas que até então não frequentavam a escola, salvo exceções, não podem ser enfrentados com as mesmas práticas docentes de décadas anteriores, ou da escola de poucos para poucos. Né? Então, essa escola de elite que nós vimos lá quando estávamos trabalhando com a história da ciência, né? Pensada para a formação das elites, ela não existe mais. Nós temos hoje um público muito heterogêneo frequentando as nossas salas de aula. Por isso é tão importante que, metodologicamente, a gente diversifique as nossas formas de encarar e de ensinar a ciência, né? E essa ruptura, assim, com esse paradigma reprodutivista, ela vai repensar o contexto da sala de aula, né? Então, esse conceito de revolução científica, que foi apresentado lá em 1992 por Kuhn, se constitui numa das rupturas para o paradigma vigente. Então, a compreensão dos processos de permanências e rupturas dessas concepções de ser professor, de ensinar, né? Elas permeiam o espaço escolar. E a passagem de um paradigma para o outro representa uma mudança de visão de mundo, né? Dos cientistas e também das práticas educativas que também vão estar sendo permeadas por isso. A ciência e, por consequência, a tecnologia sempre fascinaram e amedrontaram a humanidade. A fascinação da descoberta do poder do homem sobre a natureza produziu e continua produzindo um senso de liberdade, de conquista e de controle sobre a própria vida individual e coletiva. Do mito da ciência positiva, à ciência histórica, a ciência normal das revoluções científicas, historicamente a ciência é apresentada sob enfoques diferentes. Por evolução, quando o processo ocorre ao longo das grandes pistas que cada cientista usa para o seu trabalho de cada dia, e por revolução, quando surgem novas pistas que são capazes de oferecer outras visões da realidade. Oportunidade até então insuspeitada de investigação. À luz destas perspectivas, a difusão da ciência engessada e cumulativa evidencia uma limitação dessa visão cumulativa, linear e ahistórica do conhecimento científico, mas considera importante o desenvolvimento científico, né? Neste sentido, assim, já passando para a parte final dessa revisão, né? Nesse sentido, as dinâmicas que fizemos, as conversas que tivemos acerca da BNCC, de como a disciplina de ciências aparece, né, a dimensão do as dimensões do conhecimento aparecem dentro da disciplina de ciências, a importância de entender que dentro das ciências cabe astronomia, cabe geociência, cabe física, química, biologia, né? Todas essas ciências dentro do ensino, dentro da educação infantil e dentro do ensino fundamental vão estar presentes. A partir dessa construção da BNCC que nós vamos ter
os 3 eixos básicos para o ensino de ciências dentro do Fundamental 1, que seria matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Então, a partir desses 3 eixos, vão ser definidos aqueles conteúdos que são mais fundamentais para o ensino de ciências. Pensado, é claro, dentro dessa dimensão constitutiva da ciência, das práticas pedagógicas que levem não apenas ao conhecimento, como o conhecimento das ciências ou da ciência, né, pensado assim como método, como formas de conhecer o pensamento científico ou a educação para o pensamento científico, mas também, por outro lado, pensar que todo conhecimento científico que é historicamente construído, ele diz respeito a uma determinada sociedade e ele diz respeito a uma forma de conhecer o mundo, de entender o mundo. Então, de certa forma, essas práticas que a gente falou, né, a prática da experimentação, o ensino por investigação, que são os 2 principais que a gente tem falado, que são os que mais aparecem na BNCC, eles possibilitam que o aluno, que o estudante, além de conhecer cientificamente os fatos, né, conhecer a linguagem científica, que seja possibilitado a ele ter uma visão crítica acerca deste conhecimento. Né? Então, não receber passivamente esse conhecimento, mas transformá-lo em conhecimento, em construção de conhecimento. Né? Pensado desta forma, assim, né? Eu queria deixar para vocês a sugestão de que vocês deem uma olhadinha na BNCC, na parte de ciências naturais. É um trecho bem curto, em que aparecem lá uma breve reflexão sobre o ensino de ciências de 1º ao 5º ano. As questões vão versar acerca desses conhecimentos. Alguma coisa eu coloquei também sobre a construção do conhecimento pela criança, então assim, o tipo de iniciativa que o professor pode ter em relação ao aprendizado da criança, coisas que provavelmente vocês também já viram em outras disciplinas, mas que eu também trabalhei com vocês quando trabalhei com as tendências de ensino de ciências, tá bem? Nós vamos voltar a esses assuntos tão logo a gente termine aí essa semana de provas, e aí assim vamos nos colocar diante do conhecimento científico, lembrando daquela frase maravilhosa que a professora adora, que a ciência é como mágica, mas é real, tá bom? Boa prova para vocês, fiquem bem tranquilas e façam boa prova. E essa não vai ser a única prova, então assim, se vocês não forem bem, a gente vai fazer prova de recuperação, vai fazer outros trabalhos e vai ficar tudo bem, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima.